Definir exatamente o que é o mundo quântico não é uma tarefa tão simples assim, né? Quando a gente usa esse termo, né, o mundo quântico, geralmente a gente está se referindo a objetos que são estudados pela mecânica quântica, né, tipo elétrons, átomos, fótons, coisas desse tipo. Então, o conjunto desses objetos seria o mundo quântico, né, e eles funcionariam ali de acordo com regras bem específicas e bem exóticas. Mas acontece que esse não é o mundo que a gente vive, né? A gente vive aqui no mundo dos objetos macroscópicos, né? Quando eu olho para os objetos que estão aqui nesse quarto, quando eu olho para o celular que eu estou gravando esse vídeo e tal, quando eu ando na rua e vejo objetos, eu não tenho a experiência de ver o comportamento de um elétron ou de um fóton especificamente, né? Eu vejo objetos macroscópicos que se comportam de forma diferente, né, que é descrita pelo que a gente chama de física clássica, né? Então eu não vejo esse mundo quântico, não é o mundo que a gente vive. Então, seguindo esse raciocínio, a gente chegaria à conclusão de que existem dois mundos. Então existe o mundo quântico, que é esse meio esquisito lá dos elétrons e dos átomos e tal, e tem o mundo clássico, que é esse que a gente está acostumado, né, onde as coisas funcionam da forma como a gente já percebe no dia a dia, né? E aí você teria dois mundos separados e, consequentemente, descrições distintas desses dois mundos. Mas aí surge um problema nesse raciocínio, que é o seguinte, né? Os objetos macroscópicos, eles são feitos desses objetos, átomos, elétrons, prótons e tal. Então, os objetos que eu estou chamando de mundo macroscópico, na verdade, eles são feitos de objetos do mundo quântico, né? Então, na verdade, existiria um mundo só, porque se a gente for recuando, dividindo os objetos, assim, se eu pegar um objeto e começar a dividir ele ao meio, uma hora eu vou chegar num ponto em que eu tenho essas partículas, átomos e partículas subatômicas, né? Então, no fundo, não tem dois mundos, parece, né? Parece que tem um mundo só. E essa questão, né, se existe um mundo quântico ou não, se a gente tem dois mundos, né, o quântico e o clássico, ou é um mundo só, essa é uma das grandes questões da teoria quântica, tá? É uma questão aberta que tem uma linha de pesquisa, né, que se dedica, que as pessoas se dedicam a estudar justamente esse problema. Ou seja, não existe um consenso absoluto sobre essas questões, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre duas posições, duas possíveis respostas para essa pergunta, né, sobre a existência de dois mundos, né, se existem dois mundos, se existe o mundo quântico ou o mundo clássico, né, ou se é um mundo só e tal. Então vamos ver duas respostas para esse problema, né? A primeira é uma resposta que foi dada pelo físico Niels Bohr, né, que é um dos autores, né, daqueles físicos que elaboraram a interpretação que a gente chama de interpretação de Copenhague, que é a interpretação mais importante da mecânica quântica, né, aquela que é adotada pela maior parte dos físicos. Então a gente vai ver a posição dele e vai ver também a posição de uma outra teoria muito importante, que é mais recente, né, ela surge ali na década de 80, né, que é a teoria da decoerência, tá, que seria uma interpretação alternativa para esse problema. Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física, principalmente sobre física quântica, seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal. Dessa forma o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente vai postar aqui. Então, primeiro, vamos esclarecer aqui um negócio que é o seguinte, né? A palavra mundo aqui, ela tem um papel importante, tá? Quando a gente, na filosofia, geralmente as pessoas têm um pouco mais de cuidado com esses termos, assim, né? Na física a gente usa isso de uma forma um pouco mais bagunçada, assim, mas aqui vai ser importante fazer uma distinção, que é a seguinte, né? Quando a gente fala sobre mundo aqui, quando a gente vai falar sobre mundo nesse vídeo, eu estou falando sobre o conjunto daquelas coisas que existem, sabe? Coisas sobre as quais eu posso usar o conceito de realidade objetiva, ou seja, coisas que existem e que são independentes de qualquer contexto experimental, de qualquer coisa. Elas existem independente de você estar olhando para elas, de você estar fazendo um experimento, de qualquer coisa, tá? Elas existem de fato. Assim. Esse é o conceito de realidade objetiva, né? Então esse conceito se aplica a esses objetos que são os objetos que compõem o que a gente está chamando de mundo aqui. E por que eu estou falando isso primeiro, né? Eu vou falar isso porque eu vou começar com a abordagem do Bohr, né? Eu falei que eu vou falar sobre duas abordagens distintas aqui. Uma, a do Bohr, né, que vai ser ali que vai gerar ali no final das contas a interpretação de Copenhague, e a outra abordagem é a abordagem da decoerência, que é algo mais recente, que surgiu na década de 80, né, e que é uma forma alternativa assim, da gente ver esse mesmo problema, de responder esse problema, né? Então vamos começar com a noção do Bohr, dessa relação entre o que seria esse mundo quântico e mundo clássico.
O Bohr, ele tem uma frase muito famosa sobre isso, que é o seguinte, né? Ele vai falar o seguinte, que o mundo quântico não existe. Tá? Então, de cara, já dá pra gente entender que o Bohr, ele vai ter uma posição que é, não existem dois mundos distintos e aí, sei lá, tem uma passagem de um para o outro, não tem dois mundos distintos. Né? Para o Bohr, o que existe é um mundo clássico. E aí, aqui é importante, por isso que foi importante falar um pouco sobre o conceito, né, de mundo aqui, né? O Bohr está falando, ele usa a palavra mundo para se referir aos objetos que existem de fato, né, que têm realidade objetiva, né, aqueles que são independentes de contexto experimental e tudo. Então, de que objeto que eu estou falando? Talvez falar assim fica um pouco esquisito, mas assim, vamos dar exemplo para a gente entender melhor. Estou falando de objetos tipo o meu celular aqui. O celular que eu estou gravando esse vídeo, ele existe independente de eu estar olhando para ele, de eu estar aqui no quarto. Ele tem as suas propriedades, sei lá, ele tem a cor preta. Essa cor, ela é uma propriedade dele que é independente de ter uma observação sobre essa propriedade ou não. Então, esse celular, por exemplo, a cor preta do meu celular, se eu saio da sala aqui, eu posso considerar que ele continua com essa cor preta, mesmo se não tiver ninguém aqui observando, se não tiver nenhum aparato detectando a cor do celular, mesmo assim ele continua com essas propriedades e tudo vai correr bem a partir disso, né? Não vai ter nenhuma inconsistência, essa hipótese, que é a hipótese que a gente adota no dia a dia, né? Sei lá, você tem um carro na garagem que tem a cor branca, você sabe que a cor dele continua branca, mesmo se você não estiver olhando para ele lá. Então essa noção muito intuitiva, muito básica, que é até difícil de falar sobre ela, né, de tão básica que ela é, mas ela funciona muito bem para propósitos da física clássica. Então não tem problema nenhum em assumir essas coisas, que as coisas têm propriedades bem definidas e que são independentes do contexto experimental, da observação, no contexto da física clássica, dos objetos macroscópicos, vamos falar assim. Para os objetos macroscópicos, isso funciona muito bem. Para os objetos da mecânica quântica, isso não funciona, tá? E esse é o ponto do Bohr. Então o Bohr vai chamar a atenção para uma questão que é a seguinte, um elétron, por exemplo, ele não tem propriedades definidas, não dá para usar esse conceito de realidade objetiva para o elétron, tá? Ele não tem propriedades definidas, independentes de um contexto experimental. As propriedades dele só são definidas dentro de um contexto experimental. A situação mais evidente disso que eu estou falando é um negócio chamado experimento de fenda dupla, com elétrons, né? Nesse vídeo que aparece aqui no card a gente fala mais sobre esse experimento, em mais detalhes, né? Mas a ideia é que esse experimento, dependendo de como ele é formulado, de como ele é executado, né? O elétron ele vai ter... o experimento ele vai apresentar um resultado ondulatório, né, como se o elétron, entre aspas, né, como se o elétron estivesse se comportando como uma onda, e, por outro lado, você pode preparar o experimento de outra forma e os elétrons vão ter um comportamento, vão se comportar como se fossem partículas, né? Então, assim, essa coisa que a gente vai chamar de dualidade onda-partícula, né, ela é algo que o Bohr vai entender isso, né, ele vai interpretar, isso faz parte da interpretação dele, né, mas ele vai pensar nisso como uma evidência, né, de que o elétron não possui propriedades bem definidas. As propriedades do elétron, se ele é onda, não é que se ele é onda, né, mas assim, se ele tem propriedade corpuscular ou ondulatória, isso só vai ser definido num contexto experimental. Então você não pode falar só do elétron sozinho, que é uma onda ou que ele é uma partícula, mas você pode falar que você tem um experimento que tem um caráter corpuscular, um experimento que tem um caráter ondulatório. E esse experimento não é o elétron sozinho, mas é o elétron inserido num aparato, e aí daquele aparato, você está falando daquele conjunto todo, tá? Ou seja, se a gente isolar o elétron, não dá para falar que ele tem propriedades objetivas. Então o elétron, não dá para falar que ele é uma onda ou uma partícula, mas eu posso falar, por exemplo, que o meu celular tem a cor preta. Eu posso falar que essa é uma propriedade do meu celular que é independente de qualquer observação, de qualquer experimento, de qualquer coisa. Ele tem essa cor, essa é uma propriedade dele, portanto, ele tem essa propriedade de forma objetiva, né? O elétron, eu não consigo falar isso do elétron, tá? O elétron, as propriedades dele vão depender do contexto experimental em que ele está inserido. Nesse sentido, a ideia de realidade objetiva não se aplica a esses objetos da mecânica quântica. Então, por causa disso, a gente não pode falar de um mundo quântico. Por isso que o Bohr vai falar, o mundo quântico não existe, porque não tem objetos independentes ali. A gente sempre tem que falar dos objetos inseridos em um contexto experimental. Então, mas o que é a mecânica quântica para o Bohr, então, né? A mecânica quântica seria uma representação matemática
ou um instrumento de cálculo que nos permite fazer previsões sobre resultados de experimentos. A mecânica quântica seria isso, tá? Então não existe um mundo quântico, tá? A gente não pode chamar aquilo de mundo. Existe conexão com a mecânica quântica. A gente vai falar que a parte física da mecânica quântica mesmo acontece quando você cria essa conexão entre esses objetos, né, essas coisas que você não tem acesso, que não tem propriedades definidas, né, tipo um elétron e tal. Quando essas coisas se conectam num aparato complexo e aí você retira dados dessa coisa, aí sim você tem a física, né? Então, para o Bohr, não tem sentido falar de mundo quântico, não existe um mundo quântico, né? Mas existe o mundo clássico, né? No laboratório ali, os resultados dos experimentos, você olhar para um visor ali que vai te dar um determinado corrente lá do circuito que você está montando ali no seu aparato, esse resultado, essa corrente que você mediu, esse clique do detector que registra a posição de um elétron, sei lá, coisas que acontecem no laboratório, isso são realmente eventos ali no mundo. Então, para o Bohr, o mundo clássico existe, mas não o mundo quântico. E aí o Bohr vai trabalhar com uma distinção que é a distinção de uma descrição quântica e uma descrição clássica. Tá? Então ele vai separar, ele não vai falar de mundo quântico, mas ele vai falar de uma descrição quântica, que é justamente a teoria da mecânica quântica, né? Então esses objetos, enquanto eles não são detectados, eles são tratados a partir de um formalismo matemático abstrato. Tá? Então você tem ali vetores de dimensão infinita com componentes que são números complexos. Então é um vetor muito maluco, muito esquisito, e esse vetor ele representa esses objetos que são os elétrons, os prótons, essas coisas, átomos e tal. E aí quando você vai, e ali não tem, ali é só um formalismo matemático mesmo, assim, é algo que você vai conectar usando certas regras, que são os postulados da mecânica quântica. Você vai conectar, então, aquela informação que está ali, você vai conectar com algo que você mede no laboratório a partir de certas regras, que são os postulados da mecânica quântica. Mas, então, o que você tem é uma descrição quântica ali, uma representação matemática, né, dos objetos da mecânica quântica, mas isso não constitui um mundo, tá? Então o Bohr trabalha com essa ideia de complementaridade, né? Você tem duas descrições complementares, que é a descrição quântica e a descrição clássica, mas existe uma separação, uma divisão ali que você não consegue movimentar essa fronteira, né? Então existe uma fronteira entre a descrição clássica e a descrição quântica. Então existem os objetos que são tratados pela mecânica quântica, esses estão lá nesse mundo da representação quântica, e existem os objetos da física clássica. E existe uma fronteira entre esses dois, e essa fronteira é algo intransponível e você não consegue movimentar. Tá? Então, uma fronteira imóvel ali que divide essas duas representações. Então, a complementaridade do Bohr, né, esse princípio da complementaridade, a ideia de princípio da complementaridade no Bohr, ela é algo bem confuso. Tá? Assim, primeiro ele apresenta ela como se fosse dessa maneira, né, com uma complementaridade entre descrições complementares, né, então a descrição quântica e a descrição clássica, e depois ele faz uma conexão disso com a noção de dualidade onda-partícula, tá, que é algo bem confuso, assim, de certa forma. Mas a ideia dele da complementaridade tem origem realmente nessa complementaridade de descrições, tá, de descrição quântica e descrição clássica. Então, com relação a essa questão do mundo quântico e mundo clássico, a gente pode dizer que a resposta do Bohr não existe mundo quântico, mas existe uma fronteira entre descrição clássica e descrição quântica, que é uma fronteira fixa, né? Então, não tem como passar da teoria quântica e chegar na teoria clássica. Então, para o Bohr, existe essa fronteira, né, mas os objetos da física quântica, né, eles começam a ganhar propriedades clássicas, entre aspas, eles começam a se comportar como objetos clássicos, dependendo da escala que você está tratando eles, né? Então, por exemplo, átomos que têm, se você considerar ou se você considerar níveis atômicos muito distantes do núcleo, né, em que o elétron estaria, pensando no átomo de Bohr, né, o elétron estaria ali muito distante do núcleo, você pode considerar que essas órbitas dos elétrons se comportam como se fossem órbitas clássicas, né, se ele está muito afastado. Então, assim, o objeto, dependendo da escala que você está trabalhando, ele começa a ganhar certas propriedades clássicas, né, mas a descrição clássica não surge da descrição quântica. Tá? Ela não é
a física clássica não vai emergir da física quântica. Não é essa a ideia do Bohr. O Bohr defende a ideia de que existe realmente uma distinção, né, uma separação entre essas duas descrições, e essa é a noção que a gente conhece como princípio da complementaridade. Agora, como eu falei, essa não é uma questão fechada, tá, na física, é uma questão aberta. É uma questão que hoje em dia existem pessoas estudando esse problema e não existe um consenso sobre isso, né? Surge na década de 80, né, uma posição que é contrária a essa do Bohr, né? Então, se o Bohr acha que tem uma fronteira clara ali entre descrição quântica e descrição clássica, vai surgir uma abordagem alternativa que ficou conhecida como teoria da decoerência, que vai falar o contrário, vai falar não tem essa barreira não existe. Então, a ideia dessa teoria da decoerência é que existe um mundo só, né? Então existe uma física só, no final das contas, e a tentativa é de explicar como que a física clássica, né, os fenômenos clássicos surgem a partir da física quântica. Tá? Essa é a ideia da teoria da decoerência. Um dos principais autores dessa teoria, né, é um físico norte-americano chamado Zurek. Tá? E essa teoria surge ali na década de 80. Né? Então a ideia é que, como a gente está aqui no mundo clássico, né, que a gente observa os objetos, então, sei lá, se eu vejo uma pedra cair, né, ou quando eu vejo uma pedra, uma cadeira, uma mesa, coisas desse tipo, eu não consigo enxergar propriedades quânticas desses objetos. Então eu olho para a mesa, eu não vejo a mesa, sei lá, espalhada no espaço ou em superposição de duas posições ao mesmo tempo. Eu não vejo coisas desse tipo. Eu não vejo fenômenos de emaranhamento a olho nu, assim, com objetos, uma moeda emaranhada com outra. Não tem essas características da mecânica quântica, elas não aparecem explicitamente no mundo clássico, né? Então, a ideia desses caras é o seguinte, então a ideia deles é a seguinte, né? O mundo clássico, ele é formado pelos objetos da mecânica quântica. Então, a mesma física que descreve os objetos da mecânica quântica, a física que descreve os objetos da mecânica quântica seria uma teoria geral, universal. Assim, ela deve ser aplicada a todos os objetos, até os objetos macroscópicos também até os objetos macroscópicos. Então, por exemplo, uma propriedade como o emaranhamento, a princípio, ela deveria aparecer também em objetos macroscópicos. E aí a pergunta é, por que ela não aparece? Então, a resposta para isso, né, segundo essa tese da decoerência, é que as propriedades quânticas, elas são frágeis, né? Então, os objetos da mecânica quântica, essas propriedades que são exclusivas dos objetos da mecânica quântica, elas são muito frágeis. Então, tipo, superposição de estado, emaranhamento, esse tipo de coisa, a gente só consegue observar se a gente fizer uma análise, um experimento, né, muito cuidadoso para tentar verificar essas propriedades. Porque essas coisas desaparecem à medida que as partículas interagem umas com as outras. Então o elétron, por exemplo, ele pode ser preparado em um estado de superposição quântica, que é uma característica exclusiva da mecânica quântica. Tá? Então é uma das propriedades da quântica que não aparece na física clássica. E o que acontece com essa propriedade? Ela desaparece à medida que o elétron interage com outras coisas. Então a superposição, a característica dele de estar em superposição vai desaparecendo à medida que ele interage com outras partículas. E aí os elétrons que estão, por exemplo, construindo o celular que eu estou gravando esse vídeo, né, eles já estão ali numa situação que eles estão interagindo com um monte de coisa, né, tem várias coisas, ele é um sistema super complexo, então essas propriedades elas vão se perdendo, a gente não consegue ver o coletivo de elétrons com essa propriedade, tá, porque elas vão se perder rapidamente. Principalmente isso é cada vez mais rápido à medida que você aumenta o número de partículas do seu sistema, né? Então ele perde mais rapidamente essas propriedades essa propriedade especificamente, né, de superposição, tá? Então a noção de superposição de estados, que é algo que seria característica exclusiva da mecânica quântica, ela desaparece porque as partículas interagem com outros objetos, né? Essa seria uma explicação assim, bem rápida dessa teoria da decoerência. A teoria da decoerência ela é uma teoria matematicamente complexa. Só para ter uma ideia, né, a gente não estuda essa teoria em cursos de graduação, nem em disciplinas de pós-graduação, né? Na física, geralmente, na graduação da física, você tem lá umas 3, 4 disciplinas de mecânica quântica, né? Geralmente você tem introdução à quântica, física quântica, estrutura da matéria, e geralmente física 4 trata um pouquinho de física quântica também. Além disso, depois a gente tem na pós-graduação, se a pessoa continua os estudos na pós-graduação, né? Você tem lá mais 2, quântica 1 e quântica 2, e nenhuma dessas disciplinas aparece a discussão sobre decoerência, tá? Assim, nos livros que são adotados, né, pela maioria dos cursos, pela maioria
dos programas de pós-graduação, não aparece discussão sobre decoerência. Decoerência seria um tema que quem vai estudar isso são pessoas que vão realmente se direcionar para essa área mais de fundamentos da mecânica quântica e tentar explicar essa questão importante, que é a questão que a gente começou ali no vídeo, né? A ideia de que, bom, o mundo é feito de partículas quânticas, né? E aí, por que eu não vejo... então, existem dois mundos? Existe um mundo quântico separado do mundo clássico? Ou existe um mundo só e eu tenho uma transição da física quântica para a física clássica, né? Como é que as coisas funcionam? Então, a gente viu que o Bohr, ele trata dessa questão como considerando que existe uma divisão clássica entre descrição quântica e descrição clássica, né? A posição do Bohr, ela é filosoficamente bem consistente, assim, ele tem elementos ali bem interessantes filosoficamente, e ele vai considerar, então, ele nem vai considerar, ele vai falar que o mundo quântico não existe, né? Mas ele vai falar de uma divisão entre descrição clássica e descrição quântica. A teoria da decoerência vai na contramão. Ela vai falar o seguinte, não, existe um mundo só, esse mundo, e existe uma teoria só, né? Então, a teoria fundamental seria a teoria quântica. A partir da mecânica quântica surge a mecânica clássica, as outras teorias da física vão surgir a partir da mecânica quântica. Tá? Então, tem como, segundo a teoria da decoerência, né, mostrar que essa passagem é uma passagem que tem como teoria fundamental a mecânica quântica e como consequência as outras teorias, porque existe um sistema muito complexo e na complexidade do sistema as características quânticas vão se perdendo. Tá? Mas no fundo seria um mundo só, né? E o mundo teria uma descrição quântica. Então, só uma última observação que vale a pena fazer aqui é o seguinte, né? Apesar da teoria da decoerência considerar que que a descrição fundamental é a descrição quântica, na teoria da decoerência, coisas como o cérebro ou, sei lá, o ser humano, decisões humanas, isso aí não tem nada a ver com mecânica quântica, no final das contas, porque essas propriedades quânticas já foram perdidas. O cérebro é um sistema absurdamente complexo. Então, assim, tem interação de tudo quanto é tipo ali, e as propriedades quânticas do cérebro já seriam perdidas rapidamente. Tá? Então a teoria da decoerência, apesar de falar que a base, o fundamento das coisas é a mecânica quântica, mas ela entende que os processos complexos, né, fazem com que essas propriedades quânticas desapareçam, e aí a partir daí surge a descrição clássica, né? Surge a representação clássica a partir da descrição quântica. Mas não quer dizer que, sei lá, as nossas... que o comportamento humano pode ser explicado pela mecânica quântica. Não, isso não tem nada a ver. Tá? As propriedades quânticas já foram perdidas há muito tempo se você considera um organismo complexo como o ser humano.